A paz do Senhor Jesus. A palavra que trago hoje está em Lucas 22 em diante. Jesus acalma a tempestade. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos para o outro lado do mar." Assim, entraram no barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a encher de água, colocando-os em grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: "Mestre, mestre, vamos morrer." Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas. A tempestade parou e tudo se acalmou. Então ele lhes perguntou: "Onde está a sua fé?" Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: "Quem é este homem? Quando ele ordena, até o vento e o mar lhe obedecem." Esta palavra vai nos ensinar sobre a fé. Nós aprendemos numa história que Jesus acalma a tempestade. Que Jesus fala para os discípulos: "Vamos para o outro lado do mar." Só que nesta caminhada, Jesus dorme. E durante essa travessia, Jesus descansa, mas de repente começou uma forte tempestade. E essa tempestade começou a encher o barco e a vida deles começaram a ficar em perigo. Mas naquele momento, os discípulos ficaram com medo. E aí o que os discípulos fizeram? Foram acordar o mestre. Começaram a chamar o mestre e falar: "Mestre, mestre, vamos morrer." Quando Jesus despertou, ele olhou para o vento e para as ondas violentas. E aí a tempestade parou. Tudo acalmou. Por quê? Porque Jesus repreendeu aquela tempestade. O que nós estamos aprendendo com esta palavra no dia de hoje, irmãos? Que muitas vezes nós passamos por momentos difíceis na nossa vida e Jesus está conosco. Só que quando aí fala que Jesus está dormindo, é porque Jesus está testando a fé dos discípulos. Jesus, ele é o dono de todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. E Jesus sabia que aquele vento, aquela tempestade ia acontecer. Só que Jesus estava ali descansando, tranquilo. Por quê? Porque ele queria ver os seus discípulos colocar a fé deles em ação. Mas quando a tempestade veio, eles não colocaram a fé em ação. Eles se desesperaram e já acharam que ia morrer. Então o que eles fizeram? Começaram a clamar: "Mestre, mestre, vamos morrer." E quando Jesus dá uma ordem, quando Jesus repreende aquele vento e as ondas, tudo se acalma. Aí Jesus olha para eles e fala ainda: "Ô Jesus, como o Senhor é fiel, né, Pai?" Então eles lhe perguntou: "Onde está a sua fé?" Olha isso. Jesus pergunta para eles: "Ei, meus filhos, onde está a fé de vocês?" E eles, admirados e com medo, falavam entre si: "Mas quem é este? Quando ele ordena, até o vento e o mar obedecem." Muitas vezes, irmãos, nós temos Jesus neste barco conosco e não conhecemos o poder deste Jesus. Muitas vezes a situação que eu e você temos enfrentado, nós ficamos com medo e esquecemos que aquele que está conosco ali, olhando a nossa atitude, olhando nós colocarmos a nossa fé em ação, nós esquecemos do poder que ele tem. Com uma ordem dele, o vento para. Com uma ordem dele, a tempestade cessa. Só que muitas vezes o Senhor deixa acontecer essa tempestade para ver até onde vai a nossa fé. Jesus quer que nós coloquemos a nossa fé em ação. E é isso que essa palavra ensina. Quando nós não temos fé para fazer com que a tempestade que estamos vivendo, pare, nós podemos clamar ao Mestre, como os discípulos fizeram. E no momento que nós clamar o Mestre, ele vai dar ordem para aquele problema que eu e você estamos passando se acalmar. Só que ele vai olhar para mim e para você e vai falar: "Ei, cadê sua fé? Coloca a tua fé em ação.
O Senhor nos ensina neste dia de hoje que não importa o momento em que nós estamos passando, se a tempestade está forte, se as águas querem nos afundar, Ele está junto conosco, mas Ele precisa ver que nós temos uma fé firmada nele. E se você hoje se encontra com essa fé pequena, que o Senhor venha aumentar a sua fé. Que o Senhor venha aumentar a minha fé, que nós possamos olhar para toda a tempestade que tem se levantado na nossa vida e repreender em nome de Jesus Cristo, porque nós cremos que existe um Jesus que está na proa do nosso barco, passando conosco nessa tempestade, e Ele dá ordem para que tudo na nossa vida se acalme. Então que você possa receber esta mensagem no dia de hoje, que o Senhor venha acalmar tudo aquilo que está entrando como tempestade para a tua vida. As águas que querem encher o seu barco, que quer fazer você naufragar, que quer fazer você até mesmo morrer, porque naquele momento os discípulos achavam que ia morrer. Às vezes nós passamos por situação tão difícil que achamos que não vamos ter força para sair dela e já nos entregamos à morte. Mas nós aprendemos no dia de hoje que se nós tivermos fé, nós podemos sim clamar o nome de Jesus e toda essa tempestade vai parar, vai acalmar. Receba no dia de hoje a calmaria para a tua vida, no nome de Jesus. Amém.